Olá, nós já Olá, estamos aqui com 14 pessoas, 13 pessoas, 14 pessoas aqui acompanhando aqui nossa live. Sejam bem-vindos. Essa é a primeira live que eu estou fazendo aqui no meu canal do Instagram, né? Convidei aí o meu amigo Vitor Queiroz, psicólogo, especialista na área de terapia cognitivo comportamental. E logo mais a gente vai também ter a presença de Rafael Sodré, que é um cinéfilo e gosta muito do livro, já assistiu o filme também, e vai comentar um pouquinho também sobre o que é que ele achou. Bom, essa, como é a primeira vez que eu estou fazendo essa live, eu estou um pouco perdido ainda aqui como é que usa essa plataforma, né? E, mas assim, vamos tentar seguir. Vamos tentar seguir. Bom, por que a gente escolheu esse filme, né? Primeira vez que a gente vai fazer uma live, né? Ah, Vitor, você quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? claro. Boa noite, pessoal. Eu sou Vitor Queiroz, sou psicólogo clínico, graduado na UFRN, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e eu acho que posso me dizer um amante, um apaixonado por literatura. Por isso que eu considero o convite de Jales um presente, porque eu vou poder falar dos dois assuntos que eu mais gosto: literatura e psicologia. Espero que vocês gostem. Então, por que a gente escolheu esse filme, o Grande Gatsby, né? Porque, assim, embora o livro, né, a literatura, é um grande romance, né, do século passado, um dos grandes romances americanos, talvez escolhido como até o melhor, né, romance americano, enfim. Muitas vezes escolhido como. E ele traz um personagem muito, muito estereotipado, de um aspecto psicológico que a gente vai comentar mais à frente, do que se trata esse aspecto psicológico, são pessoas que desenvolvem esquemas, né, modos de funcionamento, né, que são desadaptativos, ou seja, eles trazem mais problemas do que trazem bem-estar, ou não atendem às necessidades emocionais básicas de uma pessoa, né, como se fosse uma espécie de defesa do modo de funcionar, tentando ou hipercompensar, ou evitar, ou até mesmo deixar a pessoa resignada. E aí eu queria que Vitor comentasse um pouco aí, né, Vitor, sobre em que época aconteceu essa história, né, do Gatsby e dos outros personagens também, né, o que é que estava acontecendo no mundo, quem era esse escritor, você que é o meu especialista no assunto, né, além de colega de Certo. trabalho. Eu agradeço demais a gentileza. É mais fácil perguntar o que é que não estava acontecendo nessa época, Jales, porque o livro é publicado em abril de 1925, está perto de completar 100 anos, e o mundo está em completo caos, mas um caos não de uma forma inteiramente negativa. Por exemplo, acabara de terminar, de 14 a 18, a Primeira Guerra Mundial, do qual até o próprio personagem do Gatsby participou da chamada Guerra das Trincheiras. Aliás, o interessante é que ele só pôde conhecer Daisy, que era uma mulher de alta classe, entrar na casa dela porque ele estava fardado com o uniforme da Primeira Guerra Mundial, porque assim que ele tinha roupas nesse primeiro momento para se apresentar em tamanha casa, tamanha mansão que a família dela tinha. Além da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um contexto muito importante também, que é a Lei Seca dos Estados Unidos, que foi mais ou menos de 1920 até 1933, onde você não podia fabricar, transportar e vender álcool. E o livro e o filme falam muito bem disso, porque nunca se consumiu tanto álcool e o álcool barateou através dessa ilegalidade. Foi aí surgindo um grupo paralelo, alguns mafiosos, Al Capone até, talvez o mais famoso deles, e a gente vê mais à frente o próprio Gatsby, a forma de enriquecimento
dele, não tão lícita assim. Nós temos a primeira vez, pelo menos nos Estados Unidos, Nova York, da época da especulação financeira, onde Só um momentinho, para a Pois gente não? apresentar aí o meu amigo Rafael Sodré. Eu já lhe apresentei antes, Rafael, como um amante do cinema, mas também dos livros, né? Rafael é médico, é cirurgião bariátrico, e eu convidei ele porque a gente sempre se encontra, está falando de algum filme, de algum livro que está lendo, e ele vai dar uma participação. Quer falar alguma coisa no início aí, Rafael? Quer se apresentar? Não só agradecer o convite enfim, não sei o que é que eu posso, como é que eu posso acrescentar aqui alguma coisa. Espero que eu some algo para Já falar a já tem, respeito aí desse filme que eu acho muito bacana. já tem umas perguntinhas aí para você. Só Tá bom, deixar eu concluir o raciocínio dele. tá ótimo. Pronto. E só concluindo, a época da especulação financeira, o próprio Nick Carey sai do interior dos Estados Unidos para ir para Nova York tentar ganhar a vida com isso. Então é um período de grande ênfase no mercado financeiro em Nova York. E a era do jazz, que, aliás, o termo era do jazz foi cunhado pelo próprio Fitzgerald nesse livro, onde realmente essa música estava dominando essa euforia toda. Então o mundo sai do caos da guerra para o que eu posso dizer, para a festa de Gatsby, para o caos das festas de Gatsby, para o espetáculo todo. Então é basicamente isso que está acontecendo no contexto de Gatsby nessa parte dos Estados Unidos. Pois é, o filme, né, falando assim mais a parte do filme, que eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente viram mais o filme do que deu tempo de ler o livro, né? É um filme muito interessante, porque, como eu falei, tem um personagem muito estereotipado, né, que é o Gatsby, né? E tem também o narrador, o Nick, né, Carey, que é quem, na época, vamos dizer assim, estava escrevendo, né? Ele era um aspirante, escritor e contador, tinha ido morar em Nova York durante a primavera, e de repente ele está morando naquele lago lá, né? E ao lado da casa dele tinha um milionário, e o milionário queria que ele convidasse a prima, né, para encontrá-la, né? E aí Nick descobre que o Gatsby tinha tido um caso com Daisy, né, antes, e a Daisy já não esperou, como o Vitor falou, o Gatsby, né, ele era de uma família muito humilde, muito pobre, ele deu a sorte de salvar um senhor milionário, acho que nesse próprio lago onde estão as casas hoje, e viveu muito tempo na mordomia, né? Viveu muito tempo como uma pessoa muito rica, foi estudar na Europa, né? Tanto que falam da questão da Oxford, né? Sim, fala muito no filme. E aí, depois, quando esse senhor rico morre, o Gatsby volta a ficar pobre, né? Porque a família do senhor rico não deixou ele ficar com nenhuma parte da herança, ele tem que se refazer. E é nessa tentativa de se refazer que ele pede que ele vai para a guerra, tudo, né? Volta da guerra, e aí ele pede para a Daisy esperar por ele, esperar com que ele se torne alguém na vida. A Daisy não espera, conhece o Tom, se casa com o Tom, mas o Gatsby tenta dar a volta por cima dessa maneira muito extravagante, né? Dessa maneira muito, que a gente vai dizer que é uma tentativa de hipercompensar, né? A autoestima muito frágil dele. E aí que acontece todo o desenrolar da história, a personagem que eu achei mais interessante até do romance é a própria Daisy, né? Porque a Daisy, todo mundo... eu estava até assistindo esse filme, a segunda vez que eu assisti estava com minha esposa, né? E ela torcendo para a Daisy ficar com o Gatsby, né? Eu disse, mas olha, você é uma mulher de valores tão né, morais, assim, de não permitir a traição e tudo, e você está torcendo para que a mulher deixe uma... Porque o filme vai dando essa impressão de que a Daisy também quer ficar com o Gatsby. Uhum. E ela diz isso, né? Ela diz isso, mas acho que da própria personalidade dela também, né? No momento de tomar a decisão de ficar com o Gatsby e largar o Tom, ela acaba acontecendo um acidente também, né? Que
o Tom chamou ela para sair, né, de Nova York, viajar, né, para ficar meio fugida, né? Mas de toda maneira ela não conseguiu sustentar, né, o amor que ela tinha pelo Gatsby, né? Ela continuou ainda com esse vínculo muito forte com o Tom, né? Então essa história assim de uma maneira muito generalista, né? E e aí, Rafael, me conta um pouquinho também, eu contei essa minha versão, me conta um pouquinho quais são as suas percepções sobre o filme, né, sobre os personagens. Eu acho que o filme, ele tem uma história excelente, né? Assim, o Gatsby, ele é considerado uma das maiores obras de literatura dos Estados Unidos. E eu acho ela genial, porque principalmente pelo seu poder de síntese, ele é um livro muito rápido de ser lido. Ele tem 300 e poucas páginas, que são páginas pequenas, letras grandes, assim, você termina de ler o livro em 2 tardes. E ele fala muito, ele tem muito a dizer com poucas palavras. Ele é meio autobiográfico, né, do próprio ambiente aí da época que viveu o Fitzgerald, que ele viveu nos anos. Esse livro foi escrito, né, em 1922 e era bem na época assim, em que todo mundo precisava, né, já tinha o nascimento do sonho americano, onde qualquer pessoa poderia chegar em qualquer lugar. Então existia um estímulo ao ganho material muito grande. Todo mundo pode conseguir alguma coisa. Então você tem várias lições. Assim, você pode olhar o livro ou o filme e conseguir tirar lições de várias maneiras. Assim, você pode falar sobre sentimento, você pode falar sobre o meio, né? O homem é fruto do seu meio, né? O que é que era importante para aquelas pessoas, para todo mundo? Não, para você ser alguém, para você ser feliz, o próprio conceito de felicidade que o filme vende passa sempre por ter dinheiro. Nenhuma pessoa que não tem dinheiro naquele filme, ela tem sequer condições de exercer a mínima vontade dela. Então você vai percebendo aí que o filme ele começa assim, você pode aprofundar em várias coisas, inclusive nos sentimentos, nas relações que as pessoas têm, né, de afeto, casamentos que são feitos, e que muitas vezes é o amor que é construído. Por exemplo, o Tom, ele trai a Daisy fixamente com a Myrtle, né? E eles eram um casal pobre, né? Era o George Wilson e a Myrtle Wilson. Então eles eram casados, eram pobres, mas eram casados por amor no início, né? Essa história é contada de certa forma, mas ela se cansou da vida pobre. Um cara rico chegou, esbarrou com ela no trem, colocou o braço no pescoço dela e levou para onde ele quis, né? Então, assim, as pessoas que têm dinheiro, que têm poder, elas faziam tudo que queriam, assim, não tinha o menor pudor, né? Não existia menor restrição. E também fala sobre, existem críticas aí também ao sonho americano, né? A gente vai falando, não, meritocracia, você pode chegar onde você quiser. Só que Tom foi colega de faculdade do Nick, e Tom era riquíssimo, abastado, riquíssimo, tinha tudo, fazia tudo que queria, falava com a amante na presença da esposa, a hora que queria, assim, ele não tinha limites para exercer a sua vontade. E o Nick, que tinha feito o mesmo curso superior, não chegava lá, ele estava trabalhando, tentando o seu emprego. Então, assim, eu acho o filme extremamente rico em história, porque você pode fazer várias análises que você quiser. Se você quiser falar sobre sentimento, você também fala, né, que também permeia o grande fascínio que, na verdade, o Nick tinha pelo Gatsby, né, que ele via tantas pessoas querendo ser extravagante, gastar o seu dinheiro e ser feliz era sinônimo de você ter dinheiro, beber muito e ter as pessoas que você queria para você e ao seu redor. Então, o Gatsby, como, né? não importava como, mas o Gatsby, dentro desse meio, ele era a única pessoa que parecia ter uma motivação diferente. Apesar dele também beber, ele nunca estava embriagado, ele nunca estava acompanhado de uma outra mulher. Apesar disso ser insinuado numa conversa que é tida no restaurante entre o Nick e um judeu, que ele fala a respeito disso. Não, ele é um grande amigo, o Gatsby é um grande amigo, mas ele nunca olharia, ele olha para você de um jeito que ele nunca ficaria com a mulher sua, uma coisa assim, né? Como se fosse
uma demonstração de lealdade, né? Então, que normalmente pessoas que têm muito dinheiro não estão nem aí. Elas simplesmente vão E fazendo o que assim, têm vontade. Rafael, estou atrapalhando, mas assim, Não. são assim, os paradoxos, né, as contradições dessa história, né, dessa trama toda, porque a gente olha Nick, aquele cara todo certinho, né, correto, mas ele foi lá e marcou o encontro da Daisy com o Gatsby. Ele, de alguma maneira, se encantou muito pelo Gatsby, né? É, Talvez por ele ter essa, talvez no fundo ele tinha uma admiração por pessoas que, como você falou, da época tinha muita pompa, né? Muito dinheiro, muito consumo, né? E aí ele vai lá e ele se corrompeu, né? Mais ou menos assim. Talvez até porque ele acreditasse que o verdadeiro amor de Daisy era o Gatsby. Eu acho que ele acreditava nisso, né? Como a gente também, por grande, até aquela cena que o Gatsby obriga a Daisy a falar que eu nunca te amei, Tom, né? Eu nunca te amei, eu só amei o Gatsby, né? A gente fica na dúvida, né? E o Tom, muito ardiloso e muito cheio de habilidades, né? É interessante, ele em nenhum momento demonstra assim, o desconforto de saber da traição, né? Eu acho que ele queria aquela mulher como troféu, talvez, assim, né? Uma mulher para cuidar dos meus filhos, da minha casa e tudo. E ele nem se importava tanto, porque ele não tem uma demonstração de raiva muito exacerbada, assim, né? Ele poderia partir para cima do Guedes, né? Ou já desde o início, quando ele começou a desconfiar que a mulher dele já estava traindo, né? Ele manteve ali uma é, é, a parcimônia, né? Manteve assim uma interação com os outros, né? Talvez para garantir que a mulher fosse ficar com ele, né? Ele teve a habilidade de garantir que a mulher continuasse com ele, embora ela tivesse querendo ir pro outro cara, né? Pro Guedes. Eu também e percebi. Pode falar, Rafael. desculpa, Fica à desculpa, vontade. Vitor. Não. Nessa cena, especificamente que você falou, eu queria só comentar que eu acho que onde o Tom pegou o Gatsby, que deu o revés lá no ponto de vista que Daisy tinha de tudo, foi justamente no fato de que Gatsby, ele faltava verdade nele. Era como se ela colocou em dúvida, o Tom colocou em dúvida a origem da riqueza e dizer, né, colocou na cara dela, olha, ele está mentindo para você. E meio que colocou a importância que aí as pessoas que a Bahia era dividida na oeste, né, tinha a zona leste e a oeste, que eram divididas dos ricos que eram tradicionais, eram de famílias ricas, nasceram ricos e continuaram, e dividido naqueles que ficaram ricos, naqueles que eram pobres e ficaram ricos. Então existia, do ponto de vista de quem já era rico desde sempre, uma visão de que, olha, essas pessoas que ganharam a vida assim, sempre tem uma forma ilícita, ou então eles desmerecem a história da pessoa. É meio que uma crítica, né, ao sonho americano. Dizer, olha, isso aqui é tudo mentira, é farsa, né? E, assim, parece até que o filme é uma crítica ao capitalismo, assim, mas, na verdade, o Fitzgerald, ele era um bom vivant, ele é um cara que queria dinheiro, sucesso, ganhar dinheiro, ele conquistou a esposa dele, né, eu estou falando do autor do livro, ele conquistou a esposa dele depois que ele virou escritor, então ele queria muito ser escritor, ele queria muito ter sucesso, e só então ele casou com a esposa dele, ele viveu mais ou menos isso, eram duas pessoas boêmias, coincidentemente ou não, tinham um filho, foram para a França, foi traído na França, e assim, isso tudo meio que está lá, permeando a história do filme, né? Que é meio... Então, ele, vivendo isso, eu acho que do ponto de vista dele, ele criticou, e ele nem sabia que ia existir a quebra da Bolsa. Isso não era uma realidade. Esse livro não é escrito depois, né? Ele é escrito na mesma época em que as coisas aconteciam. Complementa aí, Vitor. Eu acho que o Vitor sabe bastante também sobre o autor, né? Sobre o Fitzgerald, né? O interessante, só voltando ao termo que você estava falando, por que o Tom não se afetar, eu concordo com os dois. Ele parece que ele está sempre no controle da situação, mas porque ele considera realmente Gatsby menos. Ele tem dinheiro velho.
a família dele é rica há gerações. Então, não respeitaria, nem se importaria se Gatsby tivesse mais dinheiro do que ele, porque aí é dinheiro novo. Então, acho que ele sempre se sentiu superior a Gatsby, e sendo assim, não via exatamente como uma grande ameaça. Obviamente não gostava, obviamente puxou para o lado dele a Daisy, mas sempre vendo o Gatsby de um olhar acima. Mas realmente, acho que em comparação à vida do Fitzgerald com a Zelda, não tem nada mais autobiográfico. Eu acho que a Zelda é a Daisy, certamente. Ela vem de uma família rica. O Scott, não. Eles se casaram, como o Rafael falou, após o primeiro livro, do outro lado do paraíso, o que deu uma fama e um sucesso financeiro imediato a Scott. E a partir daí eles foram viver essa vida boêmia. Não sem grandes dificuldades financeiras devido ao descontrole dos dois. Era um casal que hoje seria o queridinho dos paparazzis, porque ou estavam sempre brigando, ou estavam sempre em conflitos, ou sempre tinha alguma problemática. Zelda em si, com profundos problemas psiquiátricos, morrendo ela, inclusive, em um hospital psiquiátrico. Então, a inconstância, ele tentando ganhar dinheiro, perpassa por todas as obras dele, tal como Gatsby. Muito bem, então vamos aqui passar para um outro tópico. Eu agradecer aqui os comentários, né? Catius falando assim, o nível aqui é alto, hein? A próxima vez, Catius, a gente combina com você também para levar ainda mais o nível da discussão, tá certo? Deixa eu pegar aqui no roteiro que a gente fez. Então, assim, um outro aspecto dessa história, assim, né, é explicar um pouquinho para vocês o que são esquemas, né? Existe, claro, uma teoria psicológica mais moderna, né? Assim, mais moderna, eu digo, é mais nova, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, e dela saiu outros tipos de tratamento também, né? Outras técnicas que se implementam, usando também técnicas mais na base da terapia cognitivo-comportamental, e uma delas é a terapia focada nos esquemas, né? Que diz que nós temos modos de funcionar, né? Que são, vamos dizer assim, não são atendidos às nossas necessidades emocionais básicas. A gente não tem essas necessidades emocionais básicas, como, por exemplo, a liberdade de expressão, de se sentir amado, né? De se sentir incluído, né? Ou então a gente também não se sentir abandonado, a gente sentir confiança, né? Poder confiar nos outros, que os outros não vão nos trair, não vão nos passar para trás, né? Que também a gente tem um certo direcionamento para os outros. A gente tem um mundo altruísta, mas também nós temos as necessidades mais egoístas, né? Da nossa própria personalidade, né? Do nosso modo de funcionamento. E assim, a gente, não tendo algumas necessidades dessas básicas, né, atendidas durante o nosso desenvolvimento, logicamente isso vai estar entrelaçado aí, né, pelo nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, nossos familiares, com nossos amigos, ou no ambiente, da maneira como toda, a gente acaba, muitas vezes, lançando mão automaticamente, né, isso de uma maneira que não é totalmente voluntária, né, totalmente com lucidez, com consciência, né, esquemas para a gente tentar nos resignar, né, evitar entrar em contato com esse tipo de sofrimento, ou então de tentar compensar a falta dessa necessidade básica. E é aqui que a gente consegue identificar, por exemplo, um esquema muito desadaptativo, né, do Gatsby, né, que é essa necessidade, né, super valorizada por ele de ser aprovado e reconhecido pelos outros, né? E aí o filme dá uma boa exagerada, né, nesse esquema assim, ele gasta muito dinheiro, assim, aquela mansão, aquela quantidade de empregados, né, as bebidas, os carros que ele tem, tudo que a gente fica pensando como é que ele conseguiu tudo aquilo, né?
como é que ele gasta tanto dinheiro com aquilo. Então, não era só por Daisy, né? Assim, o filme às vezes passa a sensação de que ele queria fazer tudo aquilo para reconquistá-la, né? Para trazer ela para perto dele, mas não era só por Daisy. Ele tem ele vinha de uma família muito humilde, né? Com recursos muito escassos, tanto que ele, quando pequeno, pensava que ele não era filho daqueles pais, ele pensava que ele era filho de Deus só, né? Ele passa por uma situação em que vive muito bem, né, financeiramente, quando ele salva o senhor lá, milionário, bilionário, e depois ele volta para a pobreza, e depois aí ele ilicitamente vai enriquecer novamente. Então, é uma necessidade de aprovação, de reconhecimento tão forte, né, que, por exemplo, aquela cena, tem uma cena que ele perde o sentido da sua própria autoestima, da sua identidade, né? Tem a cena de que quando ele marca o café, né, na casa do Nick, ele está esperando a Daisy, ele manda limpar todo o jardim, ele manda colocar um monte de flores, né, na casa dela, e aí ele chega para... Tá tudo muito exagerado, o Nick está super assustado, para que tu disse, ele pergunta para o Nick, ei Nick, aí você acha que tá bom, né? Parece até uma ironia, né? Mas não, ele pergunta com muita sinceridade. Ele não tinha certeza, ele não sabia que aquilo era um exagero, que era suficiente, né? Então, ele tenta compensar isso, uma hipercompensação, né? Muito grande, né? Com esses comportamentos. Os carros que ele tinha, as joias, aquele... eu acho que é um órgão, né? Que ele tinha na sala de casa. Eu não acho que aquilo é um órgão, né? Piano, é um órgão, né? Um órgão daqueles que a gente só encontra em igrejas na Europa, né, e tudo. E tinha um músico só para a casa dele, né? O músico ficava lá, dormindo em cima do órgão e tudo. Então, esse esquema do que a gente encontra no Gatsby, né, é uma necessidade de reconhecimento. Esse livro até abriu um pouco meus olhos, porque às vezes a gente vê as pessoas se doando pelos outros, né, e confunde um pouco se essa doação ela é também essa busca pelo reconhecimento, né? Por exemplo, essas pessoas que estão aí distribuindo comida, né, sopas no meio da rua, a gente pensa, poxa, ela está distribuindo isso aí só para postar a foto no Instagram, para ter o reconhecimento que é uma pessoa pura, legal, bacana, né? Mas não, muitos desses esquemas, né, desses modos de funcionar, né, de se entregar para os outros, né, também são esquemas que a gente chama de autossacrifício, né, um nome comum, mas que é o nome do esquema mesmo, né, que são pessoas que elas se doem tanto com a dificuldade dos outros, né, elas se sentem tão, muitas vezes, culpadas pela necessidade que o outro está passando, isso já é da formação dela, que ela acaba se doando excessivamente, muitas vezes até antecipando a necessidade dos outros, né? E isso é um modo de funcionar, que pode ser melhorado, pode ser tratado, mas é um modo de funcionar, e a gente tem que fazer botar na balança, né, das vantagens e desvantagens, até que ponto esses comportamentos são interessantes, porque nos casos como o de Gatsby, né, muitas vezes as pessoas que têm esses esquemas de necessidade de reconhecimento extrema, eles nem sabem quais são os gostos deles. Eles vivem os gostos o gosto do outro, né, o desejo do outro. Ele vive o que é importante para o outro, o que é valorizado para o outro. E esse é um trabalho muito fundamental na psicoterapia, né? De repente o paciente reconhecer assim, legal, você vai fazer isso pelos outros, mas isso é uma coisa que é sua mesma, né? É uma coisa que você valoriza, isso é uma coisa que você vai ter uma autorrealização de verdade, assim, né? Vai, ou não. Então, esses esquemas, eles são muito interessantes de serem identificados, né? E conversados, muitas vezes, com o paciente. O trabalho cognitivo, né, de psicoeducação, como a gente chama, né, que é de identificar esse padrão de comportamentos, dar um nome, explicar para o paciente, identificar quando é que ele está acontecendo, em que momento, em que situações, né? E muitas vezes,
encorajar o próprio paciente, como por exemplo esse Gatsby, a tolerar a frustração de não ser reconhecido, né? Ou de não ter a atenção que ele gostaria de ter. Isso com a psicoterapia, às vezes é mais fácil, né? Do que a pessoa sozinha se dar conta de tudo isso, né? E partir para uma ação, né? Essas pessoas também, a gente começa a notar que às vezes elas têm dificuldade até de se sentirem conectadas com os outros, né? Se sentir realmente, assim, aquele cara gosta de mim, né? Aquela pessoa me quer perto dela, né? E acaba tentando fazer essa compensação, né? Veja só, no caso do Gatsby, né? A própria Daisy, né? Ela não precisava de nada daquilo que ele estava fazendo por ela. Ela já tinha muito mais, né? E como o Vitor falou, de um dinheiro limpo, né? Do marido, né? De um dinheiro limpo, né? E da família. E da família. Então, essa inautenticidade, né, do Gatsby chama muito a atenção, né? E já falei um pouco dessa questão da autoestima, né? E dessa coisa de a gente ficar atento às pessoas que procuram reconhecimento como uma intolerância à rejeição, como se elas fossem rejeitadas, elas não tivessem valor, né? Nada, aconteceu porque, enfim, de diversas maneiras. Comenta aí, Vitor, o que é que você... Uma coisa interessante é que esse esquema de orientação para o outro é algo que vem aparecendo cada vez mais nos consultórios de psicologia e sabemos também de psiquiatria. Esse foco excessivo no desejo do outro, nos sentimentos dos outros, em vezes em detrimento do próprio, não passa longe da cultura dos influencers que a gente anda vivendo. Ou seja, é sempre o que é que vai agradar os outros, o que os outros querem, eu vou fazer ou gravar o vídeo que os outros querem, eu vou agir assim, dessa forma, o que vem trazendo consideráveis prejuízos à saúde mental de muitas pessoas. Então, eu diria que hoje em dia é um esquema desadaptativo, eu gosto de sublinhar isso, mas popular. Parece que ele é alimentado. Então, sempre como o outro vai me ver, como eu posso corresponder a essa expectativa do outro, sem saber nem um pouco o que você quer para você, ou o que realmente poderia deixar você satisfeito ou feliz. Então, acho que temos muitos Gatsby hoje, com menos dinheiro, provavelmente, mas muitos deles adentrando nos consultórios de psicologia e psiquiatria. Rafael, fala aí, Rafael. Não, assim, o Carey, né, o Nick, ele conta o ponto de vista dele, que é uma pessoa comum, né? Então, no filme acontece como uma sessão de psicoterapia. Já no livro, ele simplesmente narra o que aconteceu. E ele é meio que como o Machado de Assis, né, o Fitzgerald. Você parte, o livro ele é narrado a partir da percepção daquele personagem. Então, assim, o que você vê, escuta, nem sempre é necessariamente a verdade. Mas o ponto de vista está sempre sendo colocado lá. O que eu acho meio desolador no livro é que parece que não tem saída. As pessoas que não buscarem aquele estilo de vida, aparentemente, todas que são descritas no livro, elas são tristes, infelizes. E vítimas que eu digo, elas estão à mercê do desejo de quem pode mais. Tem uma cena no filme, que eu não me lembro se tem no livro, porque já faz um tempo que eu li, que no final o Nick ele avisa para o Tom que é aniversário dele. Ele diz assim, olha, é meu aniversário hoje. Tem no livro. E ele, sabe, tá joia, beleza. Dá um gole, ninguém tá nem aí. Os caras chamam de amigo, venha participar, vamos todo mundo junto pro... Então, o cara ele é
sempre levado para onde os outros querem, mas assim, ninguém está se importando verdadeiramente com ele, ninguém quer saber dele mesmo, não. Quem mais se aproximou de ter uma relação desinteressada, ou então, além de simplesmente conduzir para onde queria, podia ser o Gatsby, né? E pronto, acho que era essa questão que é justamente o que me fez pensar, de por que todo mundo, meio que, se não fosse buscar ter um grande sucesso, um grande destaque, ele estava destinado a ter uma vida infeliz. E um casal pobre que se casou, pobre, mas por amor, eles estavam super infelizes, o cara era traído, o Tom Buchanan, né? Ele vivia com a amante, né? Com a esposa desse homem pobre lá, e parecia que não tinha nenhuma importância, nunca tinha tido nenhuma importância para ele, né? Para ela, para a esposa. Então, apesar da gente poder fazer críticas, né? Poxa, o cara só pensava em se mostrar para os outros, mas parece que essa era uma realidade daquele momento, né? Aquilo era uma realidade. E talvez hoje a gente tenha uma realidade um pouco diferente. Mas aí é que fica a pergunta, será que é tão diferente assim? Né? Será que a gente não tem esses espelhos o tempo todo? Fica querendo medir a nossa felicidade por outras réguas, né? Que não sejam aquilo que a gente descobriu dentro de nós que é importante. Então, assim, não tem nenhum personagem que você se apegue do ponto de vista, com exceção do Gatsby, eu acho, assim, ele é o mais interessante e é o melhor, né? Justamente é interpretado pelo melhor ator, assim, é o que vale o filme, que é a interpretação do Leonardo DiCaprio, e tirando ele e o narrador, que é o Nick, né, que é o Tobey Maguire, que ele já tem aquele rosto de ingenuidade, assim, muito genuíno. Ele tem aquele ar de que é meio bobo, que está aprendendo. Então, e são os dois personagens apenas que você se apega, o resto dos personagens são desprezíveis, de vários pontos de vista aí, diferentes, que você olha cada um deles. Então, eu acho que isso mostra também como a gente é levado pela sociedade mesmo, precisa de ter a interação social também, que faz parte muito da vida da gente, né? Que isso acaba adoecendo as pessoas. Às vezes você não nasceu doente, assim, aparentemente o Gatsby ele nasceu doente, porque ele desde que de menino, assim, ele rejeitava muito aquela condição que ele tinha, né? Mas as demais pessoas, assim, muitas delas adoeceram, né? Adoecem aí, frutos desse meio aí que nos dá esses gatilhos aí em excesso. Minha percepção, tentando meter aí um pouquinho o dedo na área de vocês, né? Obviamente. Bem atrevido. Eu acho que não tem também como fazer uma associação meio vaga, mas como não lembrar do próprio personagem poxa, Leonardo DiCaprio, né, no Aviador, né? E assim, claro que cada história é uma história, mas assim, o perfil do Gatsby, ele é um pouco obsessivo também, assim, né? É um cara extremamente detalhista, né? Anda arrumadinho, você vê o cabelo dele impecável, né? Tudo organizado, pensa em tudo antes de fazer qualquer coisa, muito meticuloso, tem assim, um pouco desse distanciamento, né? Emocional, e tem essa fixação, essa obsessão, né? Muito forte pela Daisy, né? E aqui aí, assim, no filme, na verdade, quem é tratado é o Nick, né? O Nick é quem vai para o consultório, né? Não se passa, claro, até pela época também não tinha medicação, né? Para se prescrever, era tudo na base da psicoterapia, né? Mas para vocês verem e entenderem, assim, como que, muitas vezes, quando a gente pega a história toda, né? A gente entende como não existe uma necessidade de remédio. Como a gente consegue concatenar as ideias, né? A evolução, né, dos comportamentos, né, do personagem, para você ver que aquilo ele é passível de uma modificação mais pela conscientização dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas faltas de habilidade, do que por uma medicação, né?
Alguém poderia considerar, olha, o Gatsby é muito ansioso, tem que tomar algum remédio para ansiedade. Então, ele sofre, né, bastante, ele sofre com essa questão da Daisy, né, mas ele tem aquele mecanismo de se defender, que ele tramou todo aquele... Na verdade, no jeito não vê ele nem trabalhando, né? Eu não sei se ele é só laranja, né, de alguém, né, parece que ele é laranja do outro. Então, eu achei muito importante comentar isso, de como assim, às vezes o paciente nos procura no consultório em busca de uma medicação, a gente tenta dizer, rapaz, mas espera aí, frequente algumas sessões de psicólogo, porque você vai precisar entender o contexto como um todo, de onde vem seus comportamentos, como é que eles se estruturaram e tudo, e passa assim, não, só quero melhorar aqui do meu sintoma. Que assim, né? A gente pode até extrapolar um pouco para o seu tipo de trabalho, né, Rafael? Assim, das pessoas que procuram uma cirurgia, né, bariátrica, talvez será que elas procuram muitas vezes para satisfazer o desejo dos outros, né, para que alguém não diga mais que ele é gordo, né? Tem muitas facetas aí nesse prisma, né? Tem como a gente pensar por esse aspecto. E só que, assim, claro que é como a gente estava conversando, né? O que é que a sociedade, o espelho da sociedade, o que é que é mais aceito por todo mundo, e isso meio que acaba jogando, eu acho até que um pouco contra aquilo que eu proponho normalmente, que é uma reflexão a respeito da própria saúde, né? E é claro que quando você vai melhorando a saúde, você melhorar a autoestima faz parte de um processo, mas que na verdade ele deve ser lento, deve ser apreciado, a pessoa ela mesma deve participar daquela transformação. E, e muitas pessoas se enganam, eu acho muito, isso aí no tratamento da cirurgia bariátrica, quando elas querem que o tratamento faça tudo por elas, sozinho, assim. Então, ela está lá esperando, peraí, me dê esse tratamento que ele vai me transformar na pessoa que eu quero, assim. Mas como é que teria sido, como é que será a melhor forma da gente tratar, né? A gente tem que colocar a cirurgia dentro de um contexto, né? Ela tem que existir no contexto de uma preocupação com mudança de estilo de vida e tudo. E você conversar com o paciente numa consulta, né, na primeira vez, às vezes é a maior, assim, entender onde ele está, tentar chamar ele para ele participar desse processo, reconhecer, dá para você tomar os cuidados pós-operatórios, porque muitas vezes eu acho que nem vale a pena a gente indicar a cirurgia para alguém que não tem como fazer os cuidados pós-operatórios ou tem algum risco de acabar aí piorando a saúde em algum aspecto. Então, e a gente identificar com calma no consultório, isso aí é muito importante. E fazer o paciente se despir, né, dessa, se dissociar do quanto uma pessoa com obesidade ela sofre, né, porque tem muito sofrimento também. Vamos lá, a pessoa obesa ela tem menos oportunidade de emprego, alguns certos trabalhos eles são menos escolhidos, normalmente tem até estudo que mede preferência, padrões de beleza, não padrões de beleza, mas características que são ditas por populações. A obesidade ela é que é uma das mais associadas a uma pessoa esteticamente desfavorável, segundo esses estudos. Então, dizer que nada disso influencia na cabeça de uma pessoa que vai procurar esse tratamento, isso é meio difícil de dissociar, né? Mas atendendo ela nesse contexto, fazer ela participar é uma coisa muito importante. Fazer ela se encontrar dentro desse processo é extremamente importante, e é por isso que normalmente a gente gosta de envolver qualquer paciente com avaliação, com um profissional de saúde mental. Ele precisa disso, entendeu? Ele precisa, e eu identifico também muitas coisas do que vocês falaram, né, dessa, dessa característica da sociedade mover aquilo ali e ela querer ser espelho do que todo mundo acha que é melhor para ela.
E aí eu faço elogio público aqui para Rafael. Rafael operou uma paciente que eu acompanho há anos. Eu liguei outro dia para Rafael para falar sobre a paciente. Aí Rafael começou a falar as coisas da paciente e eu não sabia. Eu disse, mas rapaz, o cirurgião tá sabendo mais da vida do paciente do que eu. Tem alguma coisa errada aqui. Diga interesse, né? Eu gosto de me interessar, assim, eu acho que faz toda a diferença você estar interessado em melhorar a vida da pessoa, assim, não só fazer a cirurgia perfeita, enfim, que são preocupações genuínas e cotidianas, né, que a gente tem que ter. Vamos para os finalmente aí, Vitor. O que é que você gostaria de... Sua mensagem final, o que é que você gostaria de comentar? Eu acredito o seguinte, que o Gatsby tem muito a nos ensinar sobre o lado obscuro, também, até onde a gente pode ir, se formos levados por esquemas desadaptativos e não refletirmos sobre eles, se apenas nós agirmos de acordo com nossas vontades sem grande reflexão, mas também tem a parte, eu acho que é por isso que é um clássico, a parte fundamental das coisas boas que o Gatsby ensina, que apesar de ter esse lado, também é uma pessoa que foca no amor, também é uma pessoa que tenta melhorar até certo momento, mas sucumbe muitas vezes, talvez através do próprio esquema do foco ser dos outros. Então, como todo grande personagem da literatura, ou todo grande personagem denso, como Raskolnikov de Dostoiévski, ou Marceau de Albert Camus, é algo meio barroco, luz e trevas ao mesmo tempo. Então, a gente constantemente está em reflexão ou em terapia para que a gente possa se encaminhar de uma maneira mais saudável, fazer os nossos comportamentos de uma maneira mais saudável. Então, acho que essa é uma das milhares de mensagens que a gente pode interpretar do Grande Gatsby, do que o Scott queria dizer para a gente. E eu vou dar minhas... o narrador do livro, né? Assim, ele diz assim, nas primeiras frases: nos anos mais vulneráveis da minha juventude, recebi de meu pai um conselho que dá voltas em minha mente até hoje. Sempre que senti vontade de criticar alguém, ele me disse: lembre-se de que ninguém neste mundo teve as mesmas vantagens que você teve. Essa é a mensagem que eu quero deixar no final para vocês. E você, Rafael, o que é que você quer para a gente terminar? Ele tem uma mensagem no final do livro, aí eu não me lembro exatamente como são as palavras exatas, né? Eu devia ter deixado aqui para poder lê-las. Eu fui mais... Mas a sua é do início do livro. A do final do livro, ela cita que o passado, o quanto o passado permeia e assombra e retorna na vida de uma pessoa. Né? É como se um barco, você tivesse a vida o tempo todo tentando navegar para o barco e a correnteza te levasse sempre de volta para o passado, fazendo referência aí na vida obsessiva que o Gatsby teve. O Grande Gatsby, eu achei assim, a história formidável. O livro é sensacional, o filme, ele é bom, mas assim, eu tenho alguns problemas com o filme. Eu acho que o filme ele tem um tom exagerado o tempo todo. Ele tem um tom, é muito legal na hora das festas, tem uma câmera bem inquieta, passa por todo lugar, com muita velocidade, ele coloca você dentro de uma atmosfera frenética. Mas o livro e o filme também tem diálogos que mereceriam um pouco de pausa. O ideal seria que a gente pudesse ouvir o diálogo, né? Ouvir com calma. E às vezes sempre existe um senso de urgência o tempo todo. Existe uma monotonia no filme, assim, existe um único tom, mas é um tom sempre frenético. Ele é contado de uma forma sempre muito exagerada o tempo todo. E isso acaba
cansando um pouco. Acaba que o filme mesmo ele não refletiu bem a época dos anos 20, eu acho, porque o tempo todo a gente escutava a música de Beyoncé, vinha uma música de Linkin Park tocando num carro, assim, isso não tem, lhe desconecta com uma construção de mundo que deveria ter sido mais fiel, na minha opinião. Mas ele vale muito o ingresso, pela interpretação do Leonardo DiCaprio, pela cena icônica dele segurando champanhe, isso aí todo mundo já viu em meme, assim, é sensacional e vale muito pela história. Assim, a história ela é formidável, ela dá pano para manga, aí vocês conversaram aqui, eu aprendi muito com vocês sobre muitas coisas que eu não estava nem considerando. Achei que a gente ia falar de muitos outros aspectos que eu estava percebendo no filme, nos personagens e na história. Eu acho que o melhor personagem é o Gatsby mesmo, assim, falando só do personagem. Ele é o mais louvável mesmo, ele é o único que se incriminou para ele assumiu que estava no volante para que não fosse incriminada a mulher que ele gostava. Ele tinha amor de verdade, era um amor obsessivo, idealizado. Ele ficou escravo de um sentimento por uma pessoa que realmente não existia, não era aquela a mulher que ele amava, não era. Ele idealizou uma pessoa baseado no que ele sentiu quando teve com ela e se segurou naquele sentimento pro resto da vida. Eu acho interessante, ele é realmente o personagem mais interessante. E ele pelo menos tinha uma grande motivação para ter tanta fortuna, né? Ele parecia que os outros não tinham essa motivação muito precisa. Então é isso. Eu gostei da discussão. Obrigado. Desculpe aí me meter aí nas coisas, mas eu acho que melhor da discussão, viu? Mas eu acho que você é o mais psicólogo aqui de nós todos. Nada disso. Nada disso. Mas olha, a mensagem final também, que Nick, né, o próprio narrador do filme, deixou, é de que Gatsby é o cara que tem mais esperança do mundo que ele conhece. É o cara mais esperançoso, né? O cara que tem um otimismo trágico mais forte que ele conhece. Até a próxima, já deixar aqui o convite para Rafael, Sodré e Vitor para a gente fazer uma próxima sobre, assim, o filme A Baleia, né? Que eu achei um filme meio chato, mas só que tem uma parte do filme, uma cena só que faz valer toda a pena o resto. Então, acho que a gente também discutindo, a gente começa a gostar mais do filme, sabe? Depois que a gente discute as coisas, isso aqui, aí a gente vai... é bom, o filme é bom. Tchau, tchau, gente. Prazer, um abraço, Tchau, já, tchau. um abraço, Vitor. Até Um mais. abraço, pessoal. Tchau.